Mais um blend de informações aqui no canal Café do Setorista, com informações exclusivas de bastidores do Corinthians após o vexame no Equador. Houve treta no vestiário, cadeirada, enfim, eu vou te contar na temperatura certa o que está acontecendo no elenco do Corinthians e o que houve no vestiário ontem após a derrota por 3-0 para o Barcelona de Guayaquil. Vou te falar também na temperatura certa a situação de Ramon Dias no Corinthians. Se perder para o Santos, se for eliminado no Paulista, ele será demitido ou ele ainda vai ser treinador do Corinthians na próxima quarta-feira? Tudo isso agora, nesse blend de informações que ainda conta os bastidores do Corinthians em relação a João Marcelo, atacante do Guarani, que o Corinthians perdeu para o Atlético Mineiro. E vou também te contar nesse blend de informações que Andileri será titular do Corinthians na partida contra o Santos no próximo domingo. Tudo isso agora para você. Vamos embora falar muito do Esporte Clube Corinthians Paulista no clássico do próximo domingo às 18h30 na Neoquímica Arena, em jogo válido pela semifinal do Campeonato Paulista. Andileri vai ter a primeira oportunidade como titular do Corinthians, tá? O Ramon não está satisfeito com o Hugo, não está satisfeito com o Bidu, foi por isso que pediu o Andileri. E eu avisei na semana passada que o processo, né, de estreia do Andileri ia ser acelerado por conta da carência na posição e por conta da insatisfação no setor. Nessa partida, o Andileri ainda, né, pouco treinou com os titulares, mas o Ramon Dias, que ontem escalou 3 zagueiros sem treinar, meu amigo, né, a formação ali, Gustavo Henrique, João Pedro Tchoca e o Félix Torres nunca foi testada por ele nem em treino. Então, já que ele costuma fazer esse tipo de coisa, ele também vai fazer em relação ao Andileri, até porque já me contaram, o Andileri deve iniciar a partida contra o Santos como titular e também, né, tem que realmente estrear como titular. Cansou, não faz tempo que não jogava, vai cansar. No segundo tempo você troca, tá? É melhor do que você colocar o pior em campo e depois tentar colocar o melhor quando tudo já azedou. Eu penso assim. Então, se ele realmente colocar o Andileri como a gente, né, ouviu falar lá dentro do Corinthians, vai ser a melhor escolha para esse clássico contra o Santos. Deixa o like aqui e comenta quem você escalaria de início na lateral esquerda do Timão. Eu vou ler aqui depois, tá? Dedo no like, meu irmão. Vambora. Corinthians já perdeu, hein, velho? O atacante de 19 anos, né? O João Marcelo, atacante que pertencia ao Guarani. O Guarani oficializou a transferência do jogador para o Atlético Mineiro. Para contratar o jogador de 19 anos, o Clube Mineiro pagou a multa rescisória avaliada em 2.800.000 dólares. Euros? Não, 2.800.000 reais. E agora eu vou te falar uma coisa. O Guarani ficou com 10% do jogador. E agora que eu vou te falar uma coisa. O Corinthians barganhou essa multa aqui, por isso perdeu o jogador. Não estou falando que o João Marcelo ia salvar, né, a vida do Corinthians, mas é uma contratação. Se você paga aí 2.800.000 como o Atlético Mineiro pagou, se der errado, meu amigo, pelo menos você gastou pouco e tentou num jogador que fez 5 gols na Copinha e mais 4 gols no Campeonato Paulista, né, no time de cima. Inclusive um gol contra o Corinthians, mas não. O Corinthians demorou, enrolou, o Atlético Mineiro foi lá e pagou a multa e ficou com o jogador. Então, uma vergonha, né? A diretoria do Corinthians demora muito, foi por isso que contratou apenas só um jogador na janela de transferências, né? Porque o Corinthians podia pagar a multa, ficar com o atleta e depois, a partir do dia 10, né, inscrever, como ele jogou o Campeonato Paulista, vai ter, né, a partir do dia 10, por um mês, né, vai estar aberta a janela de transferências aqui no Brasil, né, nacional, para atletas que jogaram os estaduais. Então o Corinthians perdeu o João Marcelo, porque a diretoria do Corinthians é assim, né, velho? Se der 2 tartarugas para eles cuidarem, né, perdem as 2. Deixa o like aqui e comenta sobre isso. Falando em diretoria, o que pensa a diretoria do Corinthians em relação a Ramon Dias? Se dependesse do Augusto Melo, se dependesse do Fabinho Soldado, o Ramon, né, fica no Corinthians, mesmo se o Corinthians foi eliminado no Campeonato Paulista e também, né, no jogo da Libertadores, caso não conquiste a virada, porque ainda não está terminado. Está feia a situação, mas nunca duvidem do Corinthians no jogo de volta contra o Barcelona de Guayaquil. Agora, olha só, só que o Augusto está
sentindo a pressão em relação ao Ramon Dias, tá? Conselheiros têm pressionado, torcidas uniformizadas têm pressionado, a torcida nas redes sociais tem pressionado, jogadores estão insatisfeitos com o Ramon, e uma fonte me disse o seguinte: Samir, é opinião de uma fonte, tá? Mas é uma fonte que conhece, está ali junto com o Augusto, aliado do Augusto. Samir, o Augusto não vai segurar se perder contra o Santos, ele não vai aguentar. Tá? Então, assim, é a visão de pessoas que trabalham junto com o Augusto, estão ali ao redor dele, que me passaram isso. Se perder para o Santos, o Augusto não vai conseguir segurar na visão dessas pessoas, porque a vontade do Augusto e do Fabinho Soldado é segurarem o Ramon Dias, até porque eles são muito amigos todos ali. O Augusto, o Ramon, o Fabinho, principalmente com o Emiliano, tá? A amizade maior é até com o Emiliano. Então, se dependesse dele, sim, mas uma fonte que estaria ao lado, né, do Augusto falou que ele não vai aguentar a pressão em caso de derrota para o Santos. É bom a gente lembrar, né, que o Corinthians contra o Santos pode ser até um dos favoritos do clássico. Se eu tivesse que colocar um favorito, eu não colocaria o Santos também. Mas, enfim, do jeito que está jogando o Corinthians, quem pode cravar que o Corinthians vai levar e vai fazer valer a vantagem de jogar com a sua torcida, né, na Neoquímica Arena, onde o Corinthians inflama mesmo, e a sua torcida muitas vezes põe a bola para dentro, né? Enfim, vamos aguardar. Mas uma coisa eu já posso garantir para vocês: Ramon Dias balança no cargo de treinador, tá? É que depois ele ganha do Santos, o Corinthians ganha do Santos, ou até vira na próxima quarta-feira, aí vem os oportunistas dizer que era mentira, informação. Não, antes do Palmeiras, se ele perde o derby para o Palmeiras no ano passado, em 2024, ele tinha caído. Foi aquela vitória contra o Palmeiras salvou o Ramon, e depois tudo mudou. Então ninguém mente, é que as pessoas são oportunistas e acabam, né, enfim, querendo denigrir a imagem de quem trabalha direito como a gente aqui. Hoje o Ramon balança, então ele vai balançando para o clássico contra o Santos. Né? Espero que ganhe, o Corinthians classifique, dê tudo certo, beleza, mas hoje ele balança, tá? Essa é a informação correta. E agora vem mais informação exclusiva, deixa o like aqui que eu vou falar como é que anda o ambiente no elenco corintiano. Houve treta entre Gustavo Henrique e Memphis Depay no vestiário do Corinthians lá no Equador. Houve cadeirada, né? Informação aí do blog do Paulinho, respeitando, né, a informação do colega, porque vocês não vão ver eu chamando ninguém de mentiroso. Enfim, tem que respeitar as pessoas que trabalham. Eu tenho uma informação um pouco diferente, tá? O que me falaram é que houve uma discussão ríspida, né? Eu conversei com os jogadores no elenco, que estavam no vestiário, e me falaram que houve aquela cobrança forte, mas que é considerada normal entre os atletas ainda, apesar de ser, né, uma cobrança forte. Houve ali uma discussão, sim, tá? Houve uma discussão, né, do Gustavo Henrique, o Memphis, tudo, mas eu não consegui confirmar a história da cadeirada. Né, o que eu consegui confirmar é que houve uma discussão, mas daquelas que faz parte, né, segundo ali os jogadores no elenco, né? Imagine, tomar 3-0 do Barcelona de Guayaquil e também não tiver uma discussão, né, não tiver uma cobrança, aí que seria normal, tá? Para quem acha, né, que a gente quer, às vezes, arrumar alguma intriga dentro. Não, nada a ver, eu acho que é o contrário. Se não tivesse cobrança dentro do vestiário, aí sim você poderia achar que a informação não faria sentido, mas eu não tenho informação da cadeirada, mas tenho informação que houve cobrança forte. Eu conversei com mais de 2, 3, 4 jogadores, né, do elenco, e eu senti, conversando com eles, que o elenco não anda bem, não, tá? Não sei se dá para a gente cravar que o elenco tá rachado, mas o elenco corintiano não está falando a mesma língua. Há muita gente incomodada com o Memphis Depay. A gente sabe que isso acontece quando tem um jogador com salário alto. O Memphis ganha quase 5 milhões por mês, tem as suas bonificações, mas há muito descontentamento em relação ao foco, enfim, a festa. O estilo popstar do Memphis Depay tem incomodado muitos jogadores do elenco, tá? Se não muitos, alguns jogadores do elenco. Hoje o que dá para entender é o seguinte: eu conversei com um jogador que falou assim para mim, ó, e eu falei, você não acha que está tendo muita soberba no elenco? Aí um atleta falou assim para mim, ó, Samir, eu posso responder só por mim, entendeu? Dá para sentir, né, no elenco corintiano que tem jogador insatisfeito com outros atletas, tá? Isso conversando aí com 4 atletas do elenco, enfim, e também conversando com outros profissionais do clube do CT.
o Ramon Dias perdeu o grupo, né? Tem jogadores que não confiam nele e tem jogadores que um não gosta do outro. Hoje, né, a situação já está nesse nível, que preocupa. E o que não quer dizer, né? Isso não quer dizer que o Corinthians vai ser eliminado na Libertadores e no Campeonato Paulista, né? A gente teve times do Corinthians que quando estavam tretando, né? Foram campeões. Então, o time de amigos parece que está caindo, porque estava todo mundo fechado, tudo lindo, tudo bonito, tudo festa. Parece, tá, que o resultado lá no Equador para o Barcelona balançou, para mim, o principal problema do Corinthians começou a dar uma ruída, que é o time de amigos. Sinceramente, o elenco tá rachando, o elenco tá aí. Eu não sei o que é pior, ter um time de amigos que, né, fechadinho e acham que não podem ser cobrados e que tá tudo bem, é festa aqui, é maravilha, parece que são ídolos, né? Não são ídolos de nada ali, né? Com exceção o Romero, que tem corintianos que o tratam como ídolo pelos títulos que já conquistou, os jogadores começaram 2025 com esse salto alto. Sinceramente, essa cobrança aí pode ser até boa para a sequência da temporada. Tava muita festa, muito oba-oba, pouca cobrança e pouco futebol. Agora eu quero a sua opinião. O que você prefere? Time de amigos ou elenco rachado? Hein? Time de amigos ou um elenco que cobra? Se não tiver rachado, pelo menos um cobrando o outro. O que você prefere? Comenta aqui embaixo. Essas são as informações de quem trabalha atrás dos bastidores da notícia verdadeira para você. Fala pessoal, tudo bem com vocês? Que loucura, hein? Que humilhação. O técnico Ramon Dias rifa mais um torneio eliminatório e o Corinthians está virtualmente eliminado da Libertadores. Será que dá para reverter? O fato é que em Guayaquil deu tudo errado. Uma atuação desastrosa, das piores que eu já vi na história do clube. Eu não estou exagerando, gente. E o torcedor que acompanhou o jogo sabe do que eu estou falando. A atuação ela foi terrível em todos os aspectos. Num técnico inventando um sistema tático e uma escalação para um jogo decisivo no começo da temporada, fazendo testes, coisa que a gente alertava para não fazer, de jogadores que não conseguiram, obviamente, por conta desse sistema, se encontrar dentro do jogo, e aí sim o Corinthians amassado, dominado, amplamente encurralado por um time mediano do continente, que é o Barcelona de Guayaquil. Vamos combinar. Não estamos falando de um time como o River Plate, de um time brasileiro, né, do Flamengo da vida, um Palmeiras no auge. Não estamos falando nada disso. Estamos falando de um Barcelona de Guayaquil, que é muito mais time do que a Universidade Central da Venezuela. Pois bem, já na fase anterior, o Corinthians foi se classificar diante de um time semi-amador da Venezuela aos 41 minutos do segundo tempo, num gol salvador, depois de tomar 3 gols desse adversário. Aí chega nessa partida, num confronto muito mais difícil, contra um time que está invicto, é verdade, esse ano, aliás, há 12 jogos, contando o ano passado, que a gente sabia ia ser mais complicado. Mas espera aí, eu não imaginei que o Corinthians, de novo, fosse favorecer a situação, fosse permitir a situação que permitiu, como fora já contra o Flamengo ano passado, contra o Racing, né, Ramon Dias? É impressionante. O Ramon, ele tem uma urticária com o jogo eliminatório, com o jogo mata-mata. Ele precisa fazer alguma coisa, e normalmente uma coisa errada. Ele não escolhe os melhores jogadores, ele inventa escalações, ele muda sistemas e o time não consegue corresponder. E isso é culpa de quem? É óbvio que é do treinador. É óbvio que eu vou cobrar de quem? Eu vou cobrar dos jogadores, claro, dos principais jogadores. Agora eu tô vendo aí muitas críticas, por exemplo, ao Breno Bidon, ao Memphis Depay, ao Yuri Alberto. Vamos lá. Eu não vou passar pano aqui. O Bidon jogou horrendamente, jogou muito mal e sou fã desse moleque incondicional. Acho que ele é muita bola. Inclusive, a primeira grande jogada, e talvez a única do Corinthians no jogo, tenha sido um chute do Memphis Depay em cima do goleiro numa jogada do Bidon. Porque esse é o jogo dele. Não é o jogo de ficar exposto completamente, jogado aos leões, como o Ramon fez. Usei 3 zagueiros. Sim, mas para começar ele não usa os melhores ou o melhor entre os 3 zagueiros, que é justamente o André Ramalho, que tá bem, tomou um gol em cima dele ainda no segundo tempo, para pincelar de coisa ruim ainda, mas... Quando você não tem o José Martínez, que ele perdeu as vésperas do jogo por um desconforto no joelho, já não tem o Ranieri, você não tem uma proteção à defesa. Então o André, ele é aquele híbrido, porque aí você, obviamente, não abdica tanto do jogo. Você tem 3 zagueiros, mas você tem um cara que sai pro jogo com a bola dominada. E não colocaria o Gustavo Henrique, que estaria fazendo o seu segundo jogo na temporada.
O Gustavo Henrique quase cometeu um pênalti e quase fez um gol contra. Aliás, fez, mas aí corretamente a arbitragem anulou por impedimento. Ele estava no segundo jogo dele no ano. E no sistema de 3 zagueiros, o André Ramalho foi gigante ano passado. Pois aí justamente quando ele volta com esse sistema, ele não escalou o André. Que poderia fazer quase que um volante para ter mais proteção à defesa e ainda ter uma boa saída de bola. Ele não faz isso. Ele bota o André no segundo tempo para jogar numa linha de 4, porque aí ele tira os 2 zagueiros. Parabéns, Ramon. Tudo errado, tudo errado. Então, assim, o Breno Bidon, junto do Alex Santana, eles ficaram alinhados numa primeira função e o Rodrigo Garro na armação. Gente, não houve conexão nenhuma entre os setores, porque esse time nunca jogou junto. E aí, como é que você espera que um time que nunca jogou junto tenha uma atuação convincente num jogo decisivo de pré-Libertadores? Cara, é tão óbvio, mas é tão cristalino que eu não consigo entender como um técnico desse quilate, um técnico do Corinthians, não consigo enxergar isso. Que eu aqui desse lado tenho que berrar no microfone que isso é errado. Que eu ousei falar nas entrelinhas. Gente, ele não vai inventar, né? Vamos no losango, volta, né, com um empatezinho, até derrota simples, beleza, porque reverte em casa. Tomou 3 no lombo e poderia ter tomado mais. Mas assim, no primeiro tempo, ainda tive que ouvir na entrevista do Ramon, jogamos bem, estivemos bem. O que ele considera jogar bem? Ser atacado o tempo inteiro, mesmo que o Hugo não tenha feito grandes defesas, mas não sofremos sustos. Os caras estavam só simplesmente procurando o lugar por onde passar. E no segundo tempo eles encontraram. Mas no primeiro tempo, gente, o Corinthians não jogou. E aí, como eu falei, né, na minha opinião, não dá pra criticar ou crucificar ostensivamente o Breno Bidon, porque ele realmente ficou sozinho ali na missão. Ficou sozinho. Foi uma sacanagem que o técnico fez com ele. O Memphis Depay e o Yuri Alberto não receberam bolas, porque não houve conexão. O Garro foi muito caçado toda hora que pegava na bola e não tinha aproximação. Nas poucas vezes que o Corinthians pegou na bola no primeiro tempo, não subia ninguém. Por quê? Porque como é que o Bidon e o Alex Santana iam subir, e até tentaram algumas vezes, mas como é que eles iam subir o tempo inteiro se não tinha um primeiro volante? E os 3 zagueiros estavam enfiados, pisados dentro da área. Como que ia acontecer? Um espaçamento, gente, de blocos dos 3 zagueiros, os 2 volantes e os praticamente 3 atacantes. Não tinha conexão e o Barcelona deitando pelos lados do campo. Mas assim, o Carabali pela direita, o Orozco pela esquerda, mas foi uma festa no seu rádio. E o Ramon Dias, no segundo tempo, desfaz a linha de 3 zagueiros, bota o André Ramalho, que não vem bem esse ano, vem pessimamente, mas aí justamente quando ele tem a possibilidade de jogar com 3 zagueiros, ele não joga. Aí ele tira os 2, o Choca, que cometeu um pênalti infantil, que eu antevi a jogada, e acho que você provavelmente deve ter feito isso, né? Quando tem a jogada, você pensa assim, não dá o bote, não dá o bote. Ele deu o bote e cometeu o pênalti. Lógico que isso ia acontecer. No segundo tempo, aí ele tira o Félix Torres também, que pouco fez, estava amarelado e tudo mais, para botar o André Carrilho. E aí o time fica mais exposto. Porque aí ele esboça uma tentativa de jogar. Só que aí o Barcelona já tinha encontrado a maneira de chegar até o ataque, né, com muita velocidade, troca de passe. E o segundo gol, pelo amor de Deus, o segundo gol parecia o Real Madrid, gente. Parecia o Liverpool, não esse que jogou contra o PSG, né? Mas o Liverpool da Premier League. Aqui, ó, pum, 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 só tapa. Os caras não dão bote. Aí o cara entrou na área pela direita, fez o cruzamento, pum, gol. E o terceiro gol também pareceu brincadeira de criança, né? O Orozco faz o terceiro gol com 3 jogadores do Corinthians dentro do gol. O Hugo sai mal, falha no lance. Assim como ele falhou contra a Universidade Central, ele também falhou no lance, a bola sobrou no pé do cara, livre de marcação, segunda bola toda era deles, né? Aí o cara chuta, tem 3 jogadores do Corinthians dentro do gol. E ninguém diminui o espaço, ninguém diminui no chute do cara. Atuações terríveis de todo mundo. E coletivamente um time que simplesmente não funcionou. Mas, gente, por uma questão óbvia, né? Uma bagunça tática. Eu vou cobrar de quem isso? É óbvio que é do treinador, que de novo deixou o time na mão num jogo decisivo. Olha que carimbo, hein, seu Ramon Dias? O Corinthians tem alguns jogos grandes nessa temporada. Ele ganhou do Santos. E olha que eu, inclusive, bradei na véspera do jogo. Gente, a diferença naquele momento, tá? Neymar chegando ainda. Naquele momento, a diferença do Corinthians pro Santos era muito grande. Como é, em termos de elenco.
Falei, cara, é papo do Corinthians, pô, passar o carro em cima do Santos. E o Corinthians conseguiu tomar sustos no primeiro clássico em casa. Contra o Palmeiras no Allianz, tomou um amasso, não fosse o Hugo, teria perdido o jogo e empatou em 1-1.